Muito boa tarde a todos os assistentes do treinamento da solução GEST. Vamos hoje iniciar o nosso terceiro módulo, o nosso terceiro dia do treinamento na solução GEST, sendo o dia de hoje mais dedicado à parte de controle de custos da construção. Tivemos os dois primeiros dias em que falámos muito da gestão de orçamentos, como é que se podia gerir uma base de preços, uma tabela de preços, nomeadamente a tabela de preços SINAPI, dentro do programa, como é que se podia adicionar novas informações e também gerir o conteúdo da informação da tabela SINAPI. Falámos também durante o segundo dia nessa gestão da tabela de preços e falámos já mais especificamente da questão do orçamento e como é que poderíamos criar orçamentos, quer através do método simplificado, quer através do método de árvore, no programa, na solução Gesto. Utilizámos também para o efeito as tabelas SINAPI para fazer um orçamento. Durante a realização desse orçamento fizemos algumas medições com o programa Gesto Midplan, programa de medição gráfica sobre DWG ou sobre IFCs a nível do Building Information Model. Nós fizemos a medição sobre DWG e essa medição foi transportada para o gesto orçamentos de forma automática. E hoje vamos centrar-nos mais na parte do controle de custos da obra. Para o efeito, nós vamos utilizar como base os slides que temos estando aqui a colocar no nosso ecrã para nos servir de guia para o nosso treinamento. E vamos começar por fazer uma explicação esquemática do funcionamento do gesto controle. Esta explicação esquemática vai nos permitir perceber cada fase da nossa obra e fazer o paralelismo entre essa explicação esquemática e o procedimento a realizar na solução GEST para simular exatamente o funcionamento do programa em comparação com a explicação esquemática que foi realizada. Ora bem, vamos então apresentar aqui a tal simulação esquemática. Temos aqui vários momentos da fase de controle de custos da nossa obra e vamos primeiro perceber o que temos aqui então a nível de esquema. Temos aqui a nossa empresa construtora, temos aqui o nosso dono de obra, temos aqui os nossos fornecedores, temos aqui armazéns onde nós podemos receber os materiais antes de irem para a obra e temos aqui a nossa obra. E portanto toda a informação, todos os materiais, todos os pagamentos vão circular dentro deste esquema que aqui está. Normalmente quando se faz a adjudicação da obra, quando se ganha a obra, há que começar a fazer os pedidos de materiais aos fornecedores. E, portanto, há um documento que é criado e enviado para os fornecedores para que estes tomem conhecimento do nosso pedido de material. Posteriormente, o fornecedor, após receber esse pedido, vai enviar o material acompanhado da respectiva guia de transporte para o armazém da empresa ou inclusive diretamente para a obra. Poderia ser acrescentada aqui uma seta, poderia o material ser enviado diretamente para a obra. Em simultâneo envia a fatura correspondente ao material para pagamento na nossa empresa construtora. Nós, na solução GEST, vamos poder registar este pedido de material, vamos poder registar a guia de transporte, portanto a chegada do material ao armazém ou à obra, vamos poder registar a fatura que recebemos e vamos poder registar também o pagamento desse material ao fornecedor. Reparem que com estas informações nós vamos saber exatamente como é que está o saldo com os nossos fornecedores, os materiais que pedimos, os que foram fornecidos
aqueles que já foram pagos e aqueles que estão por pagar. Vamos ter também informação a qualquer instante sobre os materiais que foram lançados em obra e que foram lançados em armazém. Vamos poder controlar os estoques dos armazéns. E vamos poder, uma vez que temos o orçamento todo detalhado, com composições, lançar os materiais nas respectivas linhas do orçamento, nos respectivos trabalhos e verificar assim algum desvio que exista entre as quantidades fornecidas e aquilo que estava previsto no orçamento logo na fase de elaboração do pedido de material. Isso vai nos impedir de cometermos grandes erros a nível daquilo que é o fornecimento de material para a obra, uma vez que logo na fase de pedido de material há uma comparação entre o material que já foi fornecido, o que está pendente de fornecer e aquele que nos está a ser solicitado pela obra para pedirmos ao nosso fornecedor. Acresce ainda uma parte que é a parte dos autos de medição, dos trabalhos realizados em obra. Vai ser também possível registar essa informação na nossa solução Gesto Control. Portanto, vamos poder lá registar os autos de medição, como aliás já vimos nas sessões anteriores do treinamento. Vamos poder lá registar os autos de medição dos trabalhos mensais e, com base nesses autos de medição, emitir a fatura para pagamento pelo dono de obra. Pagamentos esse que o dono de obra efetuará e, portanto, mais uma vez vamos ter aqui também um saldo com o dono da obra, nomeadamente os trabalhos realizados, as faturas emitidas e enviadas ao dono de obra e os respectivos pagamentos dessas mesmas faturas. Todo este registro documental vai funcionar dentro do gesto de controle, okay? E vai estar disponível a qualquer instante para as pessoas que estejam autorizadas a visualizar esta informação dentro do programa Gesto de Controle, uma vez que o software permite criar perfis de utilizadores com vários níveis de acesso à informação. Ora bem, já agora gostaria só de vos mostrar então o primeiro passo e ir fazendo cada passo por sua vez, para que seja mais fácil as pessoas perceberem o que é necessário fazer no programa Gesto para simular o esquema que aqui está. E, portanto, a primeira situação que eu vou simular é exatamente a questão do pedido de material. Ou seja, nós vamos começar a nossa obra, há que pedir materiais aos fornecedores e eu vou então simular no nosso programa, no nosso gesto de controle, na solução gesto de controle, a simulação do pedido de material, do envio do material para a obra e da fatura para a empresa construtora. Portanto, o pedido do material, a recepção da fatura e o envio do material com a respectiva guia para a obra. Portanto, este vai ser o nosso primeiro cenário. Para o efeito, eu vou então abrir aqui o programa Constructo, vou abrir a nossa obra, que era a obra 35 do vídeo anterior, e portanto cá temos a nossa obra 35 aberta e se quisermos podemos então visualizar o orçamento dessa obra que tínhamos realizado na sessão anterior. Vamos então ao menu de custos, onde se faz todo o registro documental da nossa obra, toda a gestão da nossa obra. Para o efeito, existe aqui a possibilidade de fazer a entrada de materiais, ou seja, o pedido e recepção de materiais. Temos a possibilidade de fazer aqui os gastos de material, ou seja, o envio dos materiais para as obras. Temos a possibilidade de fazer aqui também gastos e gerir gastos de pessoal, ou seja, atribuir determinados funcionários a determinadas atividades em cada dia, em cada horário de trabalho. Esses funcionários podem ser introduzidos no programa através da função de gastos pessoal que nos dá acesso à criação da ficha do trabalhador. E podemos também gerir todos os gastos de equipamentos, ou seja, a colocação de determinado equipamento, uma betoneira, um caminhão,
na obra e, portanto, acompanhar também a utilização desses equipamentos em obra, em que atividades é que entraram, em que dias e quantas horas. Depois existem outras funções relacionadas com a elaboração de contratos para pedir propostas. Existem também funções relacionadas com o movimento de materiais entre armazéns. Nós vimos ali no nosso esquema anterior a possibilidade de passar materiais de um armazém para o outro. Portanto, poderíamos ter um armazém em localidades diferentes e fazer a passagem de materiais de um para outro armazém e, portanto, essa informação pode ficar aqui registada. Gerirmos aqui os preços unitários dos funcionários, gerirmos aqui os equipamentos que temos, criar ficha dos equipamentos, bem como os seus processos de revisão, de manutenção, portanto, essa informação ficar aqui também toda registada. E também a possibilidade de solicitar, como foi referido há pouco, podíamos elaborar aqui os contratos e aqui solicitar propostas a fornecedores para cada um dos contratos da obra que nós tenhamos. Existem aqui algumas outras funções que nós não vamos entrar nelas, vamos apenas ver também o fluxo de caixa, o histórico de entradas, os saldos fornecedores e as existências de materiais, que é o controle de stocks, mas as outras funções que aqui estão não vamos entrar nelas, são funções mais específicas já da parte de produção, de solicitação de propostas para conjuntos de serviços dentro do orçamento, para o diário de obra, para o controle de material flutuante, como andaimes, etc., que andam de obra em obra, para comparar vários projetos entre si, para fazer um cronograma de custos, para regularizar stocks e para sincronizar obras, portanto, entre vários computadores, entre várias obras e um fecheiro central da empresa. Nós não vamos entrar nestes temas. Vamos apenas gerirmos por esta informação que aqui está, controle de custos a nível de material, pessoal e equipamentos. Vamos ver a elaboração de contratos. Vamos ver também como é que se pode fazer a solicitação de propostas por contratos e vamos analisar a informação ao nível do fluxo de caixa, histórico de entradas, saldos de fornecedores e existências de materiais. Mas vamos avançar. Ora bem, a informação que nós queremos então introduzir neste momento, simular neste momento, é um pedido de material e, portanto, vamos à parte de entradas de materiais. E temos aqui uma janela que nos permite ir aqui introduzindo documentos e conforme nós vamos introduzindo aqui o documento, vai aparecer aqui o conteúdo desse documento. Vou exemplificar. Se nós quisermos fazer um pedido, escrevemos aqui pedido, indicamos o código que queremos para o pedido, podíamos ter uma numeração automática, mas vamos fazê-la manualmente, e depois vamos indicar aqui o fornecedor que nós queremos, ao qual nós queremos pedir o material. Esse fornecedor normalmente estará na base da empresa, na base SINAPI, ou então num fecheiro à parte, se assim o quisermos, e escolhe-se neste ícone que aqui está. Reparem, selecionar base de entidades, ou seja, as entidades fornecedoras. E, portanto, eu aqui poderia escolher como base, como fornecedores da obra, os fornecedores que estivessem registados no fecheiro da base SINAPI, que estivessem registados na obra 35, que estivessem registados na base exemplo, portanto, em algum outro fecheiro que eu necessitasse. Eu já passei para aqui alguns fornecedores e, portanto, na obra 35, aliás, na SINAPI, passei para a SINAPI alguns fornecedores e, portanto, quando nós clicarmos aqui já nos vão aparecer fornecedores dentro da base SINAPI que foram introduzidos por mim. Eu já vou mostrar como é que se faz a introdução desses fornecedores. Vou aproveitar agora para selecionar um fornecedor e aproveitar também para ativar este ícone que aqui está, que se chama dados de entrada, que me permite trabalhar, em vez de trabalharmos assim com estas células que aqui estão, numa ficha um bocadinho mais simpática, digamos, para o utilizador. Reparem que tem aqui o mesmo documento, é o pedido 0001, o fornecedor com os dados aqui representados, neste caso até é um fornecedor de Portugal, e agora nós podíamos colocar aqui os recursos que queríamos solicitar a este fornecedor. Eu vou então clicar aqui e vão aparecer os recursos que nós até agora selecionámos para esta obra. Okay? Em vez de aparecer a base SINAPI na sua totalidade, que seria bem mais complexo procurar os nossos recursos,
aparecem só os recursos que nós fomos selecionando para esta obra. E eu vou aproveitar então para fazer uma pesquisa por palavra, escolhi aqui a coluna resumo, de tijolos cerâmicos. E portanto vou escolher aqui o fornecimento de tijolo cerâmico furado, 8 furos, com as dimensões 10, 20, 20. E portanto é isso que eu vou fazer de pedido para aquele fornecedor. E vou indicar que quero fazer um pedido de 1000 unidades àquele fornecedor que ali indicamos. Depois poderia indicar aqui o preço unitário ao qual estava a comprar esse material. Poderia indicar aqui descontos também e, portanto, ficar com a informação dos preços que nós estávamos a trabalhar para este fornecedor. Podia-se também aqui colocar algum comentário que citássemos. Também os impostos poderiam aqui ser incluídos. Vamos aqui colocar, por exemplo, 21% a nível de impostos e, portanto, esse valor será somado a esta célula. Seguidamente, podíamos preparar a impressão, imprimir. Quem diz imprimir diz fazer um PDF ou um outro fecheiro para enviar por e-mail ao cliente e podíamos aceitar. Ora bem, quando fazemos aceitar, fica então aqui registado em baixo o conteúdo do documento que eu tive a preencher e fica ali registados os valores dos impostos e a data do pedido. Ok? Vamos supor que a data do pedido, vamos simular uma situação já realizada, que a data do pedido teria sido no dia 1 de março de 2013. Ok? Para depois podermos ir fazendo datas para a frente. E, portanto, para elaborar o pedido, esta era a única informação que necessitávamos de indicar. Normalmente também se indica logo a data de vencimento que nós pretendemos para pagamento deste material. Imaginemos que nós queríamos pagar este material a 30 dias, iríamos aqui indicar, neste caso, se fosse então no dia 1 de março que estávamos a fazer esta operação, o pagamento iria ser feito no dia 1 de abril, portanto ali na segunda-feira, e o valor seria pelo valor total. Okay? Lá está, o programa preenche automaticamente a célula com o valor total. Se eu pretendesse imprimir então o pedido, eu poderia voltar aqui aos dados de entrada e clicar aqui no botão preparar impressão. Aparece aqui então os pedidos. Okay? Podia definir as opções que eu queria para esses pedidos. Okay? Que tipo de informação é que eu queria que aparecesse. Por exemplo, o texto de entrada do pedido. Estimados senhores, solicitamos o fornecimento dos seguintes materiais. E o texto de saída, condições de pagamento através do modo habitual. E até podia acrescentar aqui a 30 dias. Okay? E estes eram os textos standard para os meus pedidos. Depois, o que é que eu queria que aparecesse como identificação do fornecedor. Okay? E outras informações e outros filtros que eu quisesse aplicar ao meu pedido. Mas vamos fazer a vista preliminar e cá está. Luz ao cerama, aparece ali o número de contribuinte, eu podia ter desativado esta informação e o endereço. Depois o pedido, a data do pedido, o texto de entrada que nós programamos, o conteúdo do pedido e o texto de saída que nós programamos. Como nas listagens que nós vimos no primeiro vídeo, no primeiro módulo de formação, também aqui se pode clicar com o botão direito do rato e aceder às opções de personalização de qualquer aspecto do nosso pedido. Por exemplo, se eu quiser colocar o logotipo aqui do lado de fora ou mudar a imagem, poderia utilizar o botão direito do rato e fazer exatamente esse procedimento. Okay? E portanto estávamos assim em condições de imprimir ou de guardar como PDF para fechar como RTF, como PDF, este pedido para enviar ao nosso fornecedor. Portanto, no esquema que nós tínhamos aqui, neste momento teríamos feito
o envio do pedido para o fornecedor. Vamos supor que um dia depois o fornecedor fazia seguir então um material para a obra e nos enviava a fatura para a nossa empresa construtora. Vamos então simular essa situação. Teríamos então a possibilidade de pegar aqui no pedido e utilizar uma função que se chama converter documentos. Okay? Nós vamos converter o nosso pedido em guia de remessa, a tal guia que acompanha o transporte e que nós registramos a sua entrada em obra ou em armazém. Aqui, por facilidade, eu vou meter o número da guia como G001, mas seria um número do fornecedor e, portanto, possivelmente seria um número completamente diferente daquele que nós estamos a utilizar aqui para os pedidos. E vou indicar que essa guia, portanto, o fornecimento do material, tinha sido feito no dia, imaginemos então, no dia 2 de março de 2013. E vamos aqui então, 2 de março era um sábado, vamos colocar aqui no dia 4 de março de 2013. Ok? E aceitar. E portanto o que o programa iria fazer era colocar-me aqui uma linha adicional com a guia e com a data de fornecimento já preenchido. Algo que não acontecia no pedido, que não tinha data de fornecimento preenchido. Mas, ao mesmo tempo, chega, ao mesmo tempo, ou 2 dias depois, ou quando sucedesse, quando acontecesse, chegaria a fatura à nossa empresa. E, portanto, o mesmo sistema, selecionamos a guia e transformamos a guia em fatura recebida. Indicamos o código da fatura do fornecedor, imaginemos que era a fatura 00001, e indicamos a informação que falta, que é a data de recepção dessa mesma fatura. E vamos então colocar, por exemplo, para não ser no mesmo dia, imaginemos que chegava por correio, vamos colocar o dia 6 de março, 2 dias depois. E aceitar. E, portanto, essa informação vai aqui ficar também registada e poderíamos, inclusive, colocar aqui o scanner da fatura e o scanner da guia de remessa, ou os fecheiros, quando for um fecheiro, por exemplo, a fatura pode ser enviada por fecheiro eletrónico e, portanto, anexar aqui logo o fecheiro eletrónico. E, portanto, poderíamos anexar aqui essa informação. De referir que quando nós vamos convertendo os documentos, vai aparecendo aqui que esse documento já está processado. Okay? Cá está um visto. E vai-me aparecendo aqui também a origem. Reparem que a guia de remessa teve origem no pedido P001. E a fatura teve origem na guia de remessa, e podemos abrir aqui esta coluna, G001. Todo este relacionamento entre os documentos, que é fundamental para nós percebermos a lógica das atividades da empresa, vai ficar registada nesta ícone que aqui está, relação entre documentos. Neste momento é uma relação bastante simples. Temos um pedido que deu origem a uma guia, que deu origem a uma fatura recebida. Mas vai haver casos em que poderemos ter 2 e 3 pedidos ligados a 2 ou 3 guias, ligadas a 1 ou 2 faturas. E, portanto, as situações aí complicam-se um pouco. De qualquer modo, temos sempre a possibilidade de vir aqui, pedir para ver a relação entre documentos, uma vez que o programa vai registar toda essa relação entre documentos. E, portanto, quando eu seleciono aqui a fatura recebida, vou abrir aqui um bocadinho as colunas, 001, ele diz-me logo que veio da guia 001 e do pedido 0001. Okay? Portanto, ele estabelece-me logo o caminho dos documentos nesta caixa que aqui está. Ora, muito bem. Mas vamos fazer mais situações deste tipo. Vamos pegar e fazer novamente um pedido. Vamos fazer esse pedido ao mesmo fornecedor. Vamos aqui utilizar um sistema alternativo. Em vez de utilizar a ficha de dados como utilizámos há pouco, vamos utilizar aqui esta parte inferior para fazer a introdução do conteúdo do meu pedido. Cá está o tijolo cerâmico. Okay. E indicar que queria mais um fornecimento de 500 tijolos cerâmicos. Okay.
que eram solicitados o seu fornecimento na data de, vamos outra vez ao mês de março de 2013, escolher, por exemplo, a solicitação desse material no dia 18 de março de 2013. E, portanto, esta é outra forma de fazer o pedido do material. Em vez de utilizarmos os tais dados de entrada, que também podíamos ter utilizado, cá estão eles, okay? Estamos a utilizar esta parte inferior e a linha do documento. Já agora indicar que se eu fazia o pedido no dia 18 de março, o pagamento iria ser feito no dia 18 de abril. Okay? Vamos cá para trás, até abril, e escolher o dia 18 de abril como a data de pagamento. Mudo linha para o programa gravar a informação e, portanto, ele coloca-me ali os 625. De qualquer modo, eu esqueci-me aqui de colocar os 21%, portanto, está a corrigir isso. Metemos ali os 21% dos impostos e o valor automaticamente é atualizado nas duas células que aqui estão. Okay? Vamos aproveitar para fazer um novo pedido a este fornecedor. Imaginemos que iríamos fazer o pedido 003 ao mesmo fornecedor. Vamos aqui procurar o nosso recurso. Portanto, repetir o procedimento que fizemos há pouco. 800 mais 800 unidades. Okay. O valor dos impostos. A data de pedido. Vamos meter já no mês de abril, por exemplo. Enviávamos este pedido no dia 9 de abril ao fornecedor e o pagamento seria para fazer a 30 dias, portanto, 9 de maio. E quando mudo de linha, automaticamente me preenche ali o valor do pedido. Ora bem, o objetivo de fazer estes dois pedidos é para juntar, ou mostrar-vos agora como é que eu posso juntar dois pedidos ou mais a uma determinada guia. Então eu posso chegar aqui, imaginemos que o fornecedor tinha atrasado, digamos que a entrega da primeira remessa de tijolos e tinha juntado os dois envios e tinha seguido tudo num único caminhão. E portanto nós iríamos ter dois pedidos que iriam dar origem a uma única guia de transporte, a uma única guia de fornecimento de material. Okay? E então vamos aqui fazer a conversão destes dois documentos, os dois pedidos, em guia de remessa. Vamos lhe chamar a guia 002, só para ser, digamos, ter uma certa lógica com aquilo que ali fizemos, em que a data de fornecimento teria que ser sempre posterior ao dia 9 de abril, que foi o dia em que fizemos o segundo pedido. Então vamos indicar aqui que a data de fornecimento teria sido, por exemplo, o dia 11 de abril. Okay? E, portanto, aceitar. E reparem então que os dois pedidos deram origem a uma guia e essa situação está, evidentemente, traduzida na informação que depois aqui temos. Cá está os dois pedidos que deram origem à tal guia de remessa. Evidentemente que chegará também a fatura à nossa empresa e, portanto, a guia de remessa vai ser convertida, vai dar origem a uma fatura. Fatura recebida. Vamos chamar a fatura 002 e vamos indicar que a data de recebimento dessa fatura foi o dia 15 ou 16 de abril. Vamos meter aqui o dia 15 de abril. E aceitar. E portanto cá temos uma fatura recebida que teve como base, evidentemente, a guia de remessa e os dois pedidos que nós tínhamos inerentes a essa guia de remessa. Okay? Também podíamos visualizar essa informação, como eu já referi há pouco, na tabela de relação entre documentos, onde se nós quiséssemos saber a fatura 002 era correspondente ao quê, aparecia-nos aqui a informação que correspondia à guia de remessa G002 e aos pedidos 2 e 3.
E, portanto, assim era possível nós gerirmos toda a informação a nível de pedidos, de fornecimento de materiais e recepção de faturas dentro do programa, desta forma bastante simples. De referir que eu aqui coloquei dois pedidos que deram origem a uma guia e que deu origem a uma fatura, mas podia ter criado dois pedidos que davam origem a duas guias e que depois chegava uma fatura para essas duas guias. Também era outro procedimento normal. Mas a sequência de trabalho é sempre selecionar os documentos do mesmo tipo que queremos converter, ir a converter documentos e fazer a sua conversão para o nível seguinte, para o passo seguinte, que é sempre pedido, guia de remessa e fatura. Okay? Ora bem, portanto, temos este procedimento que aqui está, os pedidos, o envio para os fornecedores, a recepção da fatura e o envio dos materiais para nosso poder, para armazém, uma vez que ainda não os lançámos em obra, para um armazém fictício, digamos, porque ainda não fiz o procedimento de lançar em obra realizado. Ora bem, então vamos dar o destino dos materiais à obra. Então como é que se faz isso no construto profissional? Ora bem, na parte de entradas materiais aqui não registamos os gastos materiais, embora possamos a qualquer altura pegar em qualquer um destes documentos e mudá-lo para enviá-lo para gastos de materiais. Mas o mais habitual será fazer este procedimento. Abrir a janela de gastos de material, cá está ela, neste momento ainda não gastámos nada, ainda não enviámos nada para a obra, e podemos chegar aqui então, clicar nos recursos. Os únicos recursos que eu adquiri até ao momento foram tijolos cerâmicos furados, e portanto é esse que vai aqui aparecer. Eu vou aceitar, e agora reparem que o programa diz-me desde já quantas unidades é que são necessárias para aquela obra. São necessárias 13.800 unidades de tijolo cerâmico furado. E eu vou dizer que neste dia iria enviar, e estamos a falar, por exemplo, no dia, sei lá, vamos aqui pôr no dia 3 de março, nós no dia 1 de março tínhamos recebido 1000 tijolos e, portanto, no dia 3 de março iríamos enviar do armazém, ou até que tinha ido direto do fornecedor para a obra no dia 1 de março. Portanto, tinha ido logo aqui do fornecedor para a obra no próprio dia 1 de março. E, portanto, eu poderia registar essa situação aqui nos gastos de material. Portanto, 1000 unidades. Reparem que a quantidade pendente já passou para 12.800. O dia do gasto foi o dia 1 de março. Portanto, vamos cá voltar no calendário até à data de envio do material. Para a obra, se eu não disser nada, o programa assume que é a própria obra onde estamos a trabalhar. Portanto, vou deixar em branco. E quando clico aqui no destino, tenho a possibilidade de lançar aquele material no meu orçamento. E reparem que aparece aqui o orçamento que tivemos a fazer na sessão anterior. E agora, se eu, por exemplo, fosse lançar aqueles tijolos cerâmicos aqui na retirada da estrutura de madeira, o programa ia-me dizer, atenção, que está a enviar tijolos para um trabalho que não tem tijolos na sua composição. E isto é bastante bom porque evita que eu cometa erros no lançamento dos materiais. Okay? Portanto, o habitual será eu selecionar uma atividade que tenha efetivamente na sua composição os tijolos cerâmicos que eu adquiri. E é isso que eu vou fazer, vou selecionar como destino destes tijolos a atividade 0501. Faço aceitar e, portanto, está feito esse lançamento. E poderia, inclusive, ter associado algum documento interno, através daqui de uma imagem de scanner, ou podia aqui também indicar algum tipo de documento que tivesse associado a este gasto. Normalmente estará a própria guia, se foi direta, terá a guia de remessa, se veio direto do fornecedor e, portanto, eu posso aqui indicar que a guia de remessa correspondente, que é esta que aqui está, ok? E, portanto, ter ali essa situação identificada. E poderia continuar a registar aqui todos os gastos materiais que eu necessitasse. Imaginemos então que eu fiz depois os pedidos de mais 500 unidades e de mais 800 unidades, portanto mais 1300 unidades,
e que me foram fornecidas diretamente na obra no dia 11 de Abril, e portanto eu vou colocar esse gasto também aqui. Portanto, no dia 11 de Abril eu fazia o registro do lançamento, do envio, da recepção desse material na obra. Mais uma vez, tijolo cerâmico, aceitar. Ora, eram 1300 unidades que eu tinha adquirido, mas vamos supor do princípio que se tinham quebrado cerca de 150 no armazém. Então eu só tinha 1150 para enviar para a obra. Colocava aqui essa quantidade. E reparem que eu, quando faço o lançamento destes tijolos, quando eu envio estes tijolos ou faço o pedido destes tijolos para a obra, eu sei que me estão a pedir 1150, mas ainda faltam 12.800, portanto estou longe daquilo que estava previsto e, portanto, posso enviar esse material para a obra porque ainda não estou a ultrapassar aquilo que estava previsto. Portanto, este é um controle prévio que eu posso logo fazer de início. Depois, podia vir aqui indicar então a data de gasto desse mesmo material e, portanto, como temos aqui a indicação de que foi no dia 18 de março que chegou o material à obra, portanto, vamos aqui colocar essa mesma data. Vamos aqui a 2013, mês de março e dia 18. Okay? Para que atividade da obra? Ora bem, para a tal alvenaria de tijolo cerâmico. Okay? Tipo de documento, tínhamos aqui, colocávamos aqui fatura recebida e escolhíamos aqui a fatura 002. Okay? Estávamos a relacionar com este documento. Okay? E portanto, os gastos de materiais iriam ser realizados aqui, ficando todo o registro de todas as atividades da empresa relacionadas com aquela obra, ou seja, todos os pedidos de materiais, todos os fornecimentos, todas as faturas, todos os gastos de material, todos os envios de material e para que atividade da obra, tudo isso ficaria registado. Portanto, eu fico com um registro documental completo da atividade da obra e acessível a qualquer instante. Portanto, eu posso chegar aqui a qualquer instante e verificar como é que está qualquer situação relacionada com a minha obra. De referir que se eu pretendesse, podia continuar aqui a fazer pedidos, guias, faturas, portanto isso seria o trabalho diário de quem seria responsável pelo controle de obra, dia a dia iria aqui registando todos esses elementos, todas as ocorrências. De qualquer modo, referir que existem outros tipos de documentos que nós não estamos aqui a considerar e que o programa também contabiliza, que é a possibilidade de podermos fazer notas de crédito recebidas e emitidas para anular pedidos ou enganos que haja. Podemos emitir faturas através dos autos de medição, okay? E podemos também registar aqui os autos de medição. Também podemos utilizar faturas de regime interno, que é outro tipo de documentos que algumas empresas utilizam, portanto também poderíamos utilizar aqui. De referir que a criação de um auto de medição, de uma fatura de um auto de medição, por exemplo, é bastante simples. Eu venho aqui fatura emitida, vou pedir para emitir uma fatura, vou-lhe chamar FE001, ok? E agora, quando eu chego aqui à parte de fazer o lançamento da fatura emitida, vou escolher, apesar de aparecer ali fornecedor, vou escolher o cliente, o dono da obra. Imaginemos que é o Sr. Lopes, o dono da obra. Então escolho o Sr. Lopes como o destinatário dessa fatura e tenho agora a possibilidade então de imputar os gastos do auto de medição dos trabalhos do mês 1 ao Sr. Lopes. Para o efeito, eu posso gerir a informação que está aqui nas colunas, ok? E com essa situação eu posso ativar aqui o auto de medição, a base associada e a parte realizada. E portanto, reparem que se eu fizer assim, vão aparecer aqui mais colunas na minha tabela e eu posso então chegar aqui a estas colunas que aqui estão, a do auto de medição, da base e da parte realizada, e fazer a seleção do auto de medição que eu entenda. Okay? Peço desculpa, vou aqui meter o auto de medição no documento. Portanto, a seleção do auto de medição que eu entenda. Cá está o primeiro auto de medição. Abrir. Okay? Ele recupera
os valores do auto de medição que nós fizemos. No vídeo das sessões anteriores vocês podem rever como é que foi feito esse auto de medição. E, inclusive, eu podia aqui indicar quais as partes que tinham sido realizadas. Por exemplo, se não quisesse a totalidade, poderia aqui indicar que partes do auto de medição é que estavam a pagamento. Por exemplo, podia não haver acordo com o dono da obra num determinado trabalho e não estar ainda esse trabalho a pagamento. Mas vamos assumir que seria a totalidade a pagamento e, portanto, a parte realizada é o equivalente a tudo, portanto, era aquilo que nós tínhamos já ali colocados, os tais 4.790 euros. Se houvesse lugar a pagamentos depois de a datas de pagamento deste auto de medição, nós podíamos indicar aqui exatamente a data em que foi fornecida este auto, em que foi realizado este auto de medição, indicando aqui a data. Imaginemos que isto eram os trabalhos que tinham de ter sido faturados a 1 de abril, uma vez que a nossa obra tinha começado a 1 de março. Portanto, vou aqui colocar dia 1 de abril. Depois existe então a possibilidade de fazer mais uma vez a conversão de documentos, ok? E de automedição passar para uma fatura emitida. Okay? Agora, há bocado ele devia ter posto automedição, como não pus, vou ter que meter agora aqui um código diferente para não ficar igual àquele que ali está. E a data da fatura ser o próprio dia 1 de abril. Vamos aqui a 2013, ao mês de abril, e escolher então o dia 1 de abril. E aceitar. E cá está então a conversão em fatura emitida. Okay? E portanto poderia imprimir esta fatura e enviar ao dono da obra. Ou seja, dentro daquilo que é o nosso esquema de funcionamento, eu vou aqui limpar as tintas aqui deste dispositivo. Nós agora estamos nesta parte, ou seja, registrei documentalmente o envio do auto de medição dos trabalhos do primeiro mês. Na empresa construtora registrei essa informação e emiti a fatura para pagamento ao dono da obra. Okay? E depois o dono da obra vai proceder efetivamente ao pagamento dessa fatura. Okay? Portanto, completa-se aqui outra parte do nosso esquema de funcionamento da empresa, nosso controle da obra. Vamos voltar então aqui ao nosso sistema para vermos que se neste momento quiséssemos obter várias informações, era bastante simples. Nós podíamos vir aqui a imprimir e temos aqui uma série de listagens na parte de controle de custos que me poderiam dar informações sobre, por exemplo, os materiais que tinham sido já fornecidos à obra. Portanto, chegava aqui e apareciam aqui os materiais fornecidos. Okay? Fornecidos à empresa, neste caso. Foi o que eu pedi, foi para a empresa. Portanto, cá está no dia 4 de março e no dia 11 de abril foram fornecidos os materiais de tijolo cerâmico, 1000 mais 1300 unidades ao preço unitário total e, portanto, aqueles valores que ali estão. Poderia pedir os fornecimentos de cada material, dividido, portanto, os tijolos, o cimento, a brita, portanto, se houvesse outros materiais adquiridos, nós podíamos colocar aqui exatamente dividido essa listagem por materiais. Os pedidos efetuados, se quisesse podia vir aqui e pedir para ver os pedidos que tinham sido efetuados. Tinha que mudar ali a informação relativamente aos fornecedores. Os vencimentos das faturas que recebemos. Portanto, cá temos uma fatura recebida, duas faturas recebidas e, portanto, a data em que foi feito o pedido, a data de fornecimento, a data da fatura e a data de vencimento. Okay? Portanto, cá está essa informação também aqui apresentada. Também era possível ter os saldos com cada fornecedor, portanto, sabermos quando é que tinha sido faturado cada uma das faturas e, portanto, depois registar também os pagamentos de cada uma dessas faturas. Okay?
Era possível também termos o fluxo de caixa. Neste caso, o fluxo de caixa vai ser negativo, uma vez que não demos entrada nenhuma de pagamentos. E, portanto, temos aqui a luz ao ceramo. Quando entra a primeira fatura, temos um fluxo de caixa negativo. Depois temos então a fatura que emitimos ao Sr. Lopes com 4.790 e, portanto, o nosso saldo, o nosso fluxo de caixa passa a ser positivo. E depois debita-se a segunda fatura, ok? E, portanto, o saldo passa a continuar positivo, mas já com um valor bastante inferior. Portanto, outra informação, o fluxo de caixa estimado para a empresa, porque como nós podemos lançar pagamentos de faturas a 30 dias, a 60 dias, e podemos também simular os autos de medição, os trabalhos que estão previstos estarem a pagamento até lá, nós podemos ter uma previsão do fluxo de caixa. Os gastos de cada material já vimos, os consumos de cada artigo de medição. Este também é engraçado, esta listagem é muito interessante. Portanto, nós quando pedimos aqui, podemos ir ver para cada unidade da obra, por exemplo, para a alvenaria de tijolo cerâmico, o que é que já foi fornecido para lá. Neste caso só foi fornecido tijolo cerâmico. Eu vou já lançar lá serventes e pedreiros para depois vermos como vai crescendo o consumo de cada unidade, de cada registro, de cada medição desta atividade na obra. Okay? Depois podíamos ter os desvios entre o orçamento e o real. Okay? Portanto, nós podíamos vir aqui e pedir para ver os desvios entre aquilo que era o valor do orçamento e aquilo que era o valor real que tivesse a ser implementado na obra. Reparem que nos artigos iniciais, nos trabalhos iniciais, não há qualquer valor real realizado, porque eu não fiz lançamentos nenhuns, não fiz pedidos nenhuns para estes artigos, mas cá está no trabalho 0501, eu já tenho aqui gastos que representam 43% daquilo que estava previsto em termos de orçamento. Okay? Esta informação, em vez de ser por valores monetários, podia ser também por recursos. E, portanto, utilizar-se-ia esta função, esta listagem que aqui está, desvios elementares entre o orçamento e o real. E, portanto, iríamos ter aí que tijolos cerâmicos necessitávamos de 13.800 e que nós tínhamos fornecido até agora 2.150. Okay? Ali, como eu paguei o preço na última apresentação, eu paguei o preço do tijolo cerâmico, não é possível comparar os valores, mas se tivesse aqui o valor do tijolo cerâmico, teríamos já aqui também percentagens de execução a nível de valor. Depois existem muitas outras informações que podem aqui ser utilizadas, podem-se também fazer as curvas ABC, como vimos no outro dia, as EVMs, portanto essa informação também pode ser obtida. O próprio controle de estoque, a existência de materiais, vamos aqui por exemplo ver que nós no dia 1 de março, aliás no dia 1 de março sim, entrou 1000 unidades em orçamento, em armazém, aliás em obra, em nossa posse. Saíram no dia 4 de março, portanto ficou em armazém 0. Depois 1150 no dia 18 de março, 800, 500 que saíram e portanto temos em estoque 150. Ok? A 1,25, portanto o valor que nós temos em estoque está aqui indicado. Okay? E muitas outras que poderíamos seguir por aqui. As faturas emitidas, os gastos pessoais, já vamos ver mais à frente, as guias de transporte, enfim, todas essas informações, também contratos, tudo isso pode aqui ser consultado posteriormente. Mas, portanto, há um separador que se chama custos em imprimir que nos permite aceder à informação que necessitamos sobre a nossa obra, além, evidentemente, do próprio ambiente de trabalho, onde podemos consultar toda a informação como vocês tiveram a ver. Ora bem, vamos avançar um pouco e falar agora não de gastos de materiais, mas de gastos de pessoal. Ora bem, é possível também no programa criar os chamados gastos de pessoal. Para o efeito, nós podemos definir para qualquer atividade, imaginemos aqui para
o nosso operador, para o nosso pedreiro, enfim, o preço de hora normal. Podíamos definir para o nosso ajudante o preço de hora normal também. Okay. Para o motorista do caminhão, enfim, para todos os operários que aqui estão, nós podíamos definir um preço. Vamos aqui só meter aqui um preço para o servente. E podíamos meter também os preços para as horas extraordinárias. Uma hora extraordinária paga a 25% a mais, uma hora extraordinária paga a 50%, os subsídios de almoço, subsídio de jantar, transportes, portanto, os custos todos inerentes ao pessoal poderiam ser aqui definidos em função da sua atividade, da sua profissão. Mas depois, na parte de gastos de pessoal, e eu vou agora fechar daqui as entradas de materiais e deixar só aqui o orçamento aberto. Portanto, na parte de gastos de pessoal, eu posso criar a ficha dos próprios funcionários e, portanto, chegava aqui e criava o funcionário, sei lá, vamos criar aqui Carlos Ribeiro, indicava aqui os dados da pessoa, do funcionário, telefones de contacto, data de incorporação, fotografia, que iria depois aparecer aqui, comentários, dados salariais, portanto, categoria, posto de trabalho, contrato, pagamentos, salários, enfim, todas essas informações. Eu vou deixar só estas informações básicas, não vou preencher muito mais. E vou criar um outro funcionário, vamos chamar-lhe, sei lá, e vamos criar então também, peço desculpa, apaguei, editei o que estava feito, vou aqui colocar novamente. E portanto poderia introduzir, eu vou colocar aqui um número de contribuinte qualquer, aceitar e ter aqui então os funcionários. Poderia aqui também incluir os preços de hora normal, tal qual como fiz há pouco, podia ter indicado já nas profissões também o que é que cada um deles ganharia a nível de preço de hora normal. Também os preços de hora extraordinária podia defini-los aqui, em vez de ir à outra caixa de algo, o subsídio de almoço, o subsídio de jantar, o preço do transporte ou qualquer outro custo que eu possa personalizar ali. Ora bem, então como é que se gera a atividade dos nossos funcionários? Ora bem, nós podemos chegar aqui e dizer assim, ora muito bem, a nossa obra começou no dia 1 de março e o material chegou, já agora só para fazermos aqui alguma coisa coerente, o material chegou à nossa posse exatamente no dia 4 de março. E, portanto, no dia 4 de março começou a atividade de colocação da alvenaria estrutural. E vamos então colocar exatamente os gastos de pessoal de acordo com essa data. Vamos dizer que o Heloísio Duarte começou no dia 4 de março a trabalhar. Vamos aqui colocar março, dia 4 de março, teve a trabalhar em hora normal, sem ser horas extraordinárias, 8 horas, ok? Na obra, isso eu não sei nada, é a própria obra, mas teve a trabalhar na colocação de tijolos, portanto na alvenaria, em tijolo cerâmico. Okay? E o Carlos Ribeiro teve a fazer exatamente a mesma coisa, no mesmo dia. Se não quiser consultar o calendário, eu posso escrever automaticamente lá o texto da data, portanto, escrever o dia 4 de março de 2013, que esteve a trabalhar também em hora normal durante 8 horas, okay, na mesma atividade. Okay? E aqui tínhamos então o lançamento do trabalho destes funcionários. Mas podia indicar também que no dia, e vamos aqui voltar a março, ao dia 1 de março, o Heloísio tinha estado a trabalhar em hora normal durante 4 horas, por exemplo, na questão do piso cimentado que ele aqui estava para realizar. E podia indicar que ainda no dia 1 de março de 2013, a custo de hora normal, ele tinha estado 4 horas a trabalhar
no embasamento com pedra argamassada. E, portanto, eu posso ir assim registando aqui as atividades dos meus funcionários. Okay? E, inclusive, colocar aqui comentários. E posso, inclusive, chegar ao extremo de fazer um cálculo da produtividade de cada funcionário e estabelecer prémios em função disso, etc. Mas, portanto, eu posso ir aqui estabelecendo as atividades dos meus funcionários. E, portanto, fazendo estes gastos de pessoal, não tem dificuldade nenhuma, como vocês veem, eu depois posso obter várias listagens, como eu já referi. Por exemplo, nós tínhamos falado há bocado dos consumos de cada artigo de medição e, por exemplo, se agora formos pedir a mesma informação, reparem que na alvenaria tijolo cerâmico, além dos tijolos cerâmicos que lá foram lançados, 1000 de uma vez e 1150 de outra vez, temos também o lançamento das horas de trabalho do Carlos Ribeiro e do Heloísio Duarte. Okay? Também temos já lançados no embasamento a atividade de 4 horas do Heloísio Duarte e também no piso cimentado o lançamento de 4 horas do Heloísio Duarte. Portanto, temos controle total aqui sobre a informação sobre a atividade da nossa obra. Também nos desvios dos artigos com orçamento real iria aparecer informação já mais complementar, portanto já iria ter outras informações, já se viu, okay? Ali em termos de percentagem de gastos. Também aqui nos desvios dos elementares iríamos ter aqui a informação dos tijolos cerâmicos, okay? Mas como não tem aqui mão de obra, preços elementares, materiais, não iria ali aparecer. Poderíamos também ver aqui os gastos de pessoal, que é uma listagem específica para gastos de pessoal, em que mostra Carlos Ribeiro esteve a trabalhar nesta atividade e o Luís Eduardo esteve a trabalhar no dia 1 de março 4 horas no embasamento, no dia 1 de março mais outras 4 horas no piso cimentado e no dia 4 de março esteve a trabalhar 8 horas na alvenaria de tijolo cerâmico furado. Okay? Portanto, cá está os gastos todos de pessoal aqui representados. Okay? E, portanto, esta digamos que é a parte de gestão de gastos de material. Okay? Nós também podíamos, se quiséssemos, ter feito aqui, caso a mão de obra não fosse nossa, pedidos de mão de obra, de fornecimento de mão de obra diretamente ao fornecedor. Okay? Portanto, podia-se criar aqui um pedido para fornecimento de mão de obra e termos a atividade de pedreiro ou de servente ou o trabalho a ser controlado em vez de ser controlado os funcionários nossos, os nossos funcionários, que foi o caso que eu simulei aqui. Já agora, referir que os gastos com os equipamentos realizam-se de forma semelhante. Eu tenho a possibilidade de criar equipamentos, torneira, 320 litros, por exemplo, e de indicar que posso querer que no dia 4 de março a betoneira vai estar a trabalhar em hora normal, e precisa dizer qual é o preço da hora normal, vamos ali colocar, sei lá, um valor qualquer, que estaria a trabalhar, sei lá, vamos meter aqui 8 horas na alvenaria estrutural. Okay? E portanto tinha ali lançado no dia 4 de março essa atividade e depois continuaria por aqui a fazer o lançamento noutros dias também dessas quantidades. Vamos aqui pedir, por exemplo, no dia 5 de março para fazer também a simulação do trabalho da betoneira durante 8 horas na mesma atividade. E portanto, registava aqui os gastos dos equipamentos. Já agora os equipamentos criam-se aqui. Eu posso criar aqui capítulos com vários tipos de equipamentos, equipamento próprio, equipamento alugado, aquilo que eu quiser. Criar depois subcapítulos, por exemplo as betoneiras, e dentro da betoneira tenho uma betoneira de 320 litros, mas podia dar mais informação e ter aqui informação mais completa do equipamento. Ora, tendo então os gastos dos equipamentos também atribuídos, toda esta informação se passava a repercutir, evidentemente, nas listagens que tivemos a ver até agora. Vamos aqui aos consumos de cada artigo de medição, por exemplo. Okay? E cá está a betoneira elétrica
ok? No dia 4 de março e no dia 5 de março teve 8 horas a trabalhar para esta atividade. Ok? E, portanto, controle total sobre aquilo que são os custos da minha obra, as atividades que decorrem dentro daquilo que é a minha obra. Okay? Também havia aqui a possibilidade de pedirmos os gastos de equipamento, que é uma ficha específica que vai aparecer a betoneira com a atividade da betoneira onde é que ela esteve a trabalhar. Okay? E portanto, com isto nós controlamos então equipamentos, materiais e pessoal a nível de gastos para a obra e também na parte de entradas de materiais, toda a documentação de solicitação e de fornecimento e faturas também relativas a esses fornecimentos, quer de material, quer de pessoal, quer de equipamentos. Ok? Voltamos ao nosso slide, ao nosso PowerPoint, para ver que, entretanto, fui avançando e fiz a elaboração de pedidos para a obra. Fiz o fornecimento do material em obra ao armazém, através da guia de remessa. Recebi a fatura do material. Recebi o pagamento, dei o pagamento como automático, estava ativada essa opção. Emiti a fatura do auto de medição e registrei o auto de medição também. Criámos a ficha do pessoal, do equipamento não fizemos, já lá estava a betoneira, fizemos a de pessoal. Fizemos os gastos de pessoal e gastos de equipamento. E vimos também as listagens de análise de saldos com fornecedores, análise de fluxo de caixa, análise de stocks, que vimos há pouco, e as análises da atividade do pessoal e dos equipamentos. Okay? Portanto, os 12 pontos do nosso treinamento de GestCon, basicamente é aquilo que nós necessitamos de fazer mais vezes no programa, estão aqui abordados, estavam aqui abordados. De referir, no entanto, que eu vou fazer aqui referência também aos contratos. Vamos ver como é que funciona a questão dos contratos e da solicitação de propostas por contratos, numa antevisão quase que àquilo que vamos fazer no quarto dia, na próxima sexta-feira, no nosso treinamento. Portanto, como veem, todo o registro documental aqui, tudo guardado dentro de um único fecheiro, o fecheiro da obra 35, desde a parte da orçamentação até à parte de controle de custos, portanto, toda a informação aqui centralizada. De referir que se nós tivermos várias obras, podemos criar um fecheiro central da empresa que sincroniza as obras para ter toda esta informação centralizada num fecheiro da empresa, da obra 35, da obra 36, da 31, por aí fora, portanto, todas as obras também vinculadas a um único fecheiro, caso assim necessitemos. Ora bem, passando então para a questão dos contratos e da solicitação de propostas por contratos. Ora bem, todos estes pedidos que nós tivemos aqui a efetuar, nós fizemos os pedidos partindo do pressuposto que já tínhamos escolhido o nosso fornecedor. Mas normalmente o que nós fazemos é um passo intermédio, ou seja, quando temos o nosso orçamento definido, fazemos uma série de pedidos de propostas a fornecedores, propostas essas que podem ser para as atividades, para a alvenaria, para o piso cimentado, etc. Ou se formos nós, empresa construtora, a fazermos a obra, pode ser para fornecer os materiais em vez de fazer as atividades. E então, nesse caso, normalmente há necessidade de fazer contratos, uma vez que o orçamento está por atividades e não por materiais. Então, como é que se fazem contratos dentro do programa? É muito simples. Eu vou aqui fechar estas janelas, que não preciso delas por enquanto. Vou deixar aqui só o orçamento como referência. E, portanto, a elaboração de contratos realiza-se neste ícone que aqui está, onde me vai aparecer aqui do lado esquerdo o meu orçamento. Okay? E dentro do meu orçamento vão aparecer as composições, basicamente os materiais, os equipamentos e a mão de obra que faz parte do meu orçamento. Está aqui toda desdobrada. E então eu tenho a possibilidade de pedir ou de criar contratos individuais. Então vou aqui criar um contrato que é, por exemplo, o contrato de fornecimento da mão de obra. Okay? Então chegava aqui, mão de obra, okay? E agora escolhia aqui tudo aquilo que fosse mão de obra.
Ok? Cá está os carpinteiros, os ajudantes, o pedreiro, o ajudante, o ajudante. Vamos aqui verificar mais alguns destas atividades. O tratorista, o servente. Vamos aqui abrir mais algumas destas atividades. Vamos aqui expor este operador, o servente, o pedreiro, outra vez o servente. E finalmente, nestes últimos artigos que aqui estão, colocar aqui o operador, o pedreiro, o servente e na alvenaria o servente, o pedreiro, novamente ali o servente. E portanto agregar estas necessidades a este contrato. Okay? Reparem que ficam aqui já indicadas a vermelho que já fazem parte de um contrato, eu tenho ali o contrato. Okay? Imaginemos agora que eu quero fazer um outro contrato que é a parte de equipamentos. Okay? Venho aqui, mudo o nome do contrato para equipamentos, vou ter aqui maiúsculos, equipamentos. Okay? E agora vou aqui escolher os equipamentos que eu quero. E portanto chego aqui e digo que quero o caminhão, aqui o caminhão, aqui o caminhão, o óleo vamos pedir à parte, vamos trabalhar à parte. Aqui não é preciso, é só o motorista. Se tivéssemos que pagar o aluguer do motorista do caminhão, teria que ser ali, os custos dessa situação. O trator, e vamos aqui indicar mais alguns, por exemplo, a betoneira elétrica. A betoneira normalmente seria nossa, mas vamos meter aqui também a betoneira elétrica. Já agora fica aqui essa situação definida. Betoneira. E lançar isso no contrato de equipamentos. E depois um outro contrato, materiais 1, materiais 2, ou materiais cimento, materiais tijolos, por exemplo. Okay? Podíamos aqui criar o materiais, eu vou até meter MAT tijolo, por exemplo. E portanto aí iria pedir só, iria fazer um contrato para o fornecimento dos tijolos cerâmicos. Okay? E portanto assim posso fazer solicitação de preços a fornecedores, não por atividades, não por alvenaria de tijolo cerâmico, não por limpeza mecanizada, não por embasamento, mas pelos próprios materiais, ou pela mão de obra, pelos equipamentos, ou pelos tipos de materiais que existam na obra, pelas famílias que eu quero criar para essas obras. E, portanto, depois de definir estes contratos, eu posso, mais tarde, vir aqui e solicitar propostas para os contratos. Ou seja, posso chegar aqui, cá estão os contratos, do mão de obra, dos equipamentos ou dos tijolos, e eu posso solicitar até 99 propostas em simultâneo, portanto, a 99 fornecedores em simultâneo. Posso exportá-las para Word ou Excel, ok? Aqui está, exportar a oferta para um fecheiro XLS para enviar aos meus fornecedores e depois o programa tem funções que recupera essas ofertas, preenche estes valores e permite-me fazer adjudicações automáticas, que seriam por contrato pelo valor mínimo, pelo contrato mais baixo, pelo contrato mais alto, pelo contrato imediatamente abaixo da média ou pelo contrato imediatamente acima da média. Ou então fazer a adjudicação manualmente, okay? Por proposta ou por contrato. Essa adjudicação manual seria feita aqui. Portanto, chegava aqui e adjudicava aquilo que quisesse, por exemplo, ao fornecedor 1, ao fornecedor 2, ao fornecedor da proposta 3, por aí fora, eu poderia fazer a adjudicação. Okay? Imaginemos que queria adjudicar então os tijolos e colocava aqui. Cá está, a proposta 1 seria a da Luz ao Cerame, eu adjudicava e depois teria feito então os pedidos à Luz ao Cerame. Ora bem, isto é só uma pequena explicação do funcionamento de contratos, que é um dos temas que nós vamos abordar exatamente no
na nossa próxima sessão, na próxima sexta-feira, no mesmo horário de hoje. De referir que iremos também aí visualizar a parte de funcionamento do gesto de resíduos, de uma forma também bastante interessante, e concluir assim o nosso treinamento de 4 dias. Por hoje temos então as nossas explicações terminadas. Deixo-vos com a imagem do esquema de trabalho que nós tivemos aqui a simular. Deixo-vos com a imagem de que toda essa informação fica registada documentalmente e disponível a qualquer altura para controlarmos quer os desvios, quer as entradas de material, quer os gastos de material, quer os gastos pessoal, quer inclusive para ver situações como fluxos de caixa, controle de stocks, saldos de fornecedores, etc. Tudo num sistema único, o sistema GEST, que fez, desde que começámos o treinamento, o orçamento a partir da base SINAPI, fez os autos de medição, como vocês já viram, podia ter também desencadeado caderno de encargos, plano de segurança e gestão de resíduos a partir das próprias tabelas SINAPI, também como vimos, e que permite depois fazer também todo o controle de custos e gestão de resíduos. O controle de custos já vimos hoje, vamos continuar a ver no próximo dia e a gestão de resíduos vamos também ver. Da minha parte, então, agradecer a todos, uma boa tarde e até à próxima sessão.